Olá, amigos. Bom dia. Hoje eu quero falar um pouquinho, como uma breve reflexão, sobre o meu despertar espiritual. Neste ano, em setembro, eu completarei 67 anos de idade. E o meu despertar espiritual começou aos 17 anos, há quase 50 anos atrás. Mas antes dos 17, quando eu tinha 14 anos, eu lembro que eu comecei a refletir, a questionar, conversava com um irmão meu sobre Deus, questionava a vida, como um filósofo adolescente, começando a filosofar, a questionar as coisas da vida. Por exemplo, eu questionava por que no mundo havia pessoas com corpos belos, perfeitos, saudáveis, e pessoas com problemas físicos, cegos, mudos, surdos, aleijados, como eram chamados na época, né? Os deficientes físicos de vários tipos. Por que Deus criaria ou criava pessoas com essas diferenças? Com que motivação? Por qual razão? Por que havia brancos, pretos, índios, asiáticos, né? Os negros na época ainda sofrendo muita discriminação, muito mais do que hoje em relação aos brancos. Eu questionava por que Deus fazia uns nascerem pretos, terem passado pela escravidão, e os outros senhores de escravo ou nasceram numa vida boa. E por aí vai, questionava muitas coisas, já aos 14 anos. E como eu não encontrava a resposta, eu frequentava a igreja católica forçado, minha mãe obrigava a gente a ir desde a infância, desde uns 8 anos, até uns 11 eu fui obrigado a ir para a igreja, a ir para a missa, mas ali 11 para 12 anos eu deixei de ir, abandonei. Dizia que ia, mas desviava o caminho e não ia mais. Parei de ir para a igreja, para a missa. E eu questionava Deus, naquela época, ali na adolescência. Eu dizia, se Deus, como eu ouvia na missa, na igreja, né? Deus é justo, perfeito, como é que Deus podia ser justo criando todas essas diferenças que eu falei? Perfeito, criando pessoas destinadas ao sofrimento e outras que eu não via sofrerem nada. Eu não conseguia enxergar um Deus justo, perfeito, bondoso, como ouvia na igreja. E aí, aos 14 anos, eu simplesmente decidi ser ateu. Eu sou ateu, não acredito em Deus. Se Deus existe, ele não é justo, não é perfeito. Então, ele não é Deus. Então, ele não existe. Isso meu raciocínio aos 14 anos de idade. E aí deixei de acreditar em Deus. Aos 17 anos, aí que tudo começou, como eu falei no início, e o mesmo irmão com quem eu filosofava ali nos 14 anos, nós, de noite, dias de semana, no final de semana, a gente pegava a bicicleta, ia para uma rua onde nós havíamos morado 3 anos, deixávamos a bicicleta numa casa que era da Polícia Militar, onde nós moramos 3 anos, que meu pai comandou, foi comandante-geral da Polícia Militar nos anos 70, e nós deixávamos a bicicleta ali e íamos para a pracinha encontrar os amigos e conversar. E uma noite, não lembro se foi no final de semana, nós fizemos isso, fomos com a bicicleta, deixamos ali na casa, só que quando a gente foi sair para a praça encontrar os amigos, caiu uma chuva torrencial, um aguaceiro, um toró, uma chuva muito forte que a gente não pôde sair, ficou preso, até mais tarde, ficou preso. E havia um rapaz, amigo do soldado que ficava tomando conta da casa, ele dormia lá, e esse rapaz começou a falar de Deus, da Bíblia, e a gente estava preso ali mesmo por causa da chuva, não podia sair, no início nem estava gostando da conversa, de Bíblia, de igreja, né, de Deus, mas não tinha para onde eu ir com a chuva, fiquei ouvindo. E aquele rapaz fez uma pregação bonita, era um jovem, né? Falava de Deus de uma forma diferente, tão bela e tal, e eu sei que depois de um bom tempo ele fazendo aquela pregação,
muito exaltado, ele parou de falar e a chuva passou. A chuva passou. Só que já era tarde para a gente ir para a praça. Aí pegamos a bicicleta e voltamos para casa. Ali foi um divisor de águas, porque se eu tinha me tornado ateu aos 14 anos, ali com aquela pregação, diziam que ele era crente, né? O meu amigo soldado, que ele era crente. Naquela época não tinha os evangélicos que tem hoje, tantas igrejas evangélicas. Tinha católico, tinha protestante, batista, pouquíssimas igrejas além da católica. Então eu acho que ele era protestante. Aí chamava de crente, é crente, é crente. Mas eu acho que ele era protestante ou batista, não tenho certeza. E com aquela pregação daquele jovem, eu voltei a acreditar em Deus, sem saber exatamente o que era Deus, né? Mas eu voltei a acreditar em Deus. Ele me convenceu com a pregação de que havia um Deus no universo, um ser inteligente, muito superior a nós. Ele me convenceu ali. E aí eu comecei, nos horários de intervalo, chamado recreio, no Colégio Militar do Exército, aqui em Salvador, onde eu estudava na época, desde 5 anos lá, eu, em vez de brincar com os colegas, eu passei a ir para a biblioteca do colégio e procurava livros que falassem de Deus. E aí caí na teologia católica. Li São Tomás de Aquino, li Santo Agostinho, principalmente os dois grandes teólogos lá da Idade Média, né? E aí os atributos de Deus: Deus é imaterial, Deus é infinito, eterno, e por aí vai, né? Comecei lendo teologia ali aos 17 anos. No ano seguinte, aos 18 anos, eu descobri Allan Kardec, os livros espíritas, principalmente o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios. O primeiro que eu li foi o Livro dos Médios, em seguida o Livro dos Espíritas, depois eu li a Gênesis, li o Céu e o Inferno, li o Evangelho segundo o Espiritismo, e todas as obras de Allan Kardec eu li ali aos 18, 19 anos, em 77. No ano seguinte, eu indo para a biblioteca, procurando o livro, aí descobri agora não mais teologia, mas a teosofia, fundada por Helena Blavatsky, a russa Helena Blavatsky, e aí li a Doutrina Secreta de Helena Blavatsky, Os Mestres de Ascenda, de Leadbeater, né? Li com Anne Besant, também tinha uma parceria, os Auxiliares Invisíveis, os Chakras, o Plano Astral, e por aí vai. Muitos livros eu li da teosofia, né? E aí, isso em 78, eu descobri a teosofia, aí descobri a filosofia yogi, e aí com a filosofia yogi, comecei a praticar Hatha Yoga, além do Jnana Yoga, a parte filosófica da filosofia yogi. Com a Hatha Yoga eu comecei a praticar yoga. Eu ali sozinho, só com base no livro, aos 19 anos comecei a praticar a Hatha Yoga, comecei a fazer meditação, também, que nasceu com a yoga milenar da Índia. Depois eu descobri uns livros de projeção astral, viagem astral, experiências fora do corpo, a viagem de uma alma, projeção do corpo astral. Foram 4 livros que eu li naquela época, em 78, e comecei a praticar, tentar sair do corpo, e desenvolvi uma técnica para sair do corpo. Ali em 78, 19, chegando ali, a virada para os 20 anos, eu estava saindo do corpo de uma forma consciente, que é chamada projeção astral, ou viagem astral, ou experiências fora do corpo, ou desdobramento, como os espíritas mais antigos também chamavam. E esse foi assim o início do meu despertar espiritual, que não parou mais, eu não deixei de ler. Eu li muito ali, né, a partir dos 18 anos eu li li muita literatura espírita, espiritualista. Eu li sobre magia, numerologia, astrologia, o que aparecia para mim em livraria, eu comprava, eu li. Ainda tenho muitos livros aqui na minha estante, aqui em casa. Eu li muito, e esse foi o início do meu despertar espiritual. E com o tempo, ali ainda com 20 e poucos anos, eu fui aos poucos construindo o que eu chamei de um quebra-cabeças do entendimento assim espiritual, espiritualista da vida. Base em Deus, numa visão monista, não mais monoteísta, muito menos politeísta,
dentro de uma visão monista, como o budismo, que eu também estudei, filosofia yoga da Índia, que eu estudei bastante. Então, a base desse quebra-cabeças que eu fui montando, compreendendo, né, tinha a base, o fundo de tudo, Deus numa visão monista, o Parabrahma, né, a evolução espiritual, reencarnação, lei de causa e efeito, ou lei do karma, a comunicação com os mortos, com os espíritos, a saída do corpo, indo para o mundo espiritual, porque quando eu desenvolvi a projeção astral, eu passei aí para o mundo espiritual, fui muitas e muitas vezes encontrar os meus parentes mortos, entre aspas, os meus parentes desencarnados, né? De 78 para cá, quase todos os meus parentes e amigos que desencarnaram, eu encontrei, eu vi, eu fora do corpo, em projeção astral, né? Quem não me conhece, quem não conhece esse meu lado espiritualista, talvez não entenda isso. Pô, o Roberto ficou maluco falando dessas coisas, mas eu vivencio essas coisas, estudo essas coisas desde os 18 anos de idade, que eu vivo com isso, né? Comecei a frequentar um centro espírita com 18 anos, fiquei 15 anos dentro do centro espírita, fundei grupo mediúnico, fui coordenador de juventude espírita, fui diretor de departamento de infância e juventude, só não fui presidente do centro como quiseram me fazer, porque eu não quis, eu caí fora, eu não quis ser presidente do centro, né? Depois eu fundei um outro centro que não era espírita, espiritualista, holista, voltado para a cura espiritual, com várias técnicas de cura, trabalhei muito mediunicamente, vários grupos, em vários lugares diferentes, com muitos médios, trabalhei muito como doutrinador em reuniões mediúnicas, conversando com espíritos desencarnados, mortos, né? E eu procurei colocar muito dessa filosofia, desse quebra-cabeças que eu montei, em um livro que eu escrevi, foi o meu primeiro livro publicado em 92, chamado Sanakam, o Mestre no Além. Depois escrevi o segundo volume, depois o terceiro volume, e em 2022, quando o livro completou 30 anos de lançado, eu reuni ele num volume único, né? Tem um livro que eu falo muito do mundo espiritual, é um livro sobre o mundo espiritual, que eu coloquei no Facebook esses dias, que é o Mundo Espiritual, de onde viemos e para onde vamos, e tem vários outros livros. Eu escrevi 17 livros, publiquei 14, hoje eu tenho 12, porque 3 viraram um só, que foi o Sanakam, né? Meus livros estão todos disponíveis no site do Amazon, Amazon.com.br, que é impresso no Brasil, a preço de real. Eu tenho um canal no YouTube que tem mais de 13 anos, tem muitos vídeos falando desses conteúdos todos espiritualistas. Quem quiser conhecer, o canal é Luiz Roberto Matos, como eu sou, o meu perfil no Facebook, no Instagram, o meu canal no YouTube também é Luiz Roberto Matos, é fácil de encontrar, tem muito conteúdo sobre essas coisas espiritualistas, sobre projeção astral, experiências, relatos de projeção astral. Então, quem quiser conhecer melhor esse meu lado, esse conteúdo espiritualista, procure o meu canal. Tinha um site que eu desativei, acho que ano passado, também tinha mais de 10, 13, 14 anos, tinha um site com muitos textos, mas eu acabei desativando porque eu não estava mais colocando conteúdo novo. A moda virou YouTube, fazer live na pandemia. Eu criei um programa durante a pandemia, 2020, era o Visão Espiritual, mas está suspenso desde dezembro. Eu não voltei ainda com o programa Visão Espiritual, mas fiz mais de 170 programas que estão gravados, tem muito conteúdo espiritualista para aqueles que se interessarem. E assim foi o meu despertar espiritual. Aos poucos, aqui dentro dessa série de breves reflexão, eu vou trazendo algum conteúdo também espiritualista, né? Porque é tudo que eu tenho trazido para vocês de reflexões tem muito a ver com esse meu lado espiritual, decorre desse meu lado espiritual. Mas não quero me alongar muito, não quero deixar o vídeo muito longo para colocar diretamente aqui no Facebook. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, um ótimo dia para todos, um forte abraço.